Há um certo tipo de força que não grita, não aparece nos músculos, nas frases de efeito, nos carros caros ou nos acessos de raiva mal disfarçados de firmeza. Essa força não precisa de aplauso. Ela é quieta, quase invisível, mas quando ela está presente, todos sentem. É a força do homem que não se explica, que não entra em discussões para defender seu valor, que não vive em guerra para provar quem é. Vivemos em tempos onde tudo é sobre narrativa. Você precisa se mostrar interessante, inteligente, bem resolvido, espirituoso, engraçado. Precisa se apresentar como alguém desconstruído, mas ainda másculo, ou selvagem, mas carinhoso, como se você fosse um produto ajustável às demandas emocionais do outro. E o resultado disso é uma geração de homens exaustos, não porque trabalham demais, mas porque vivem numa constante negociação da própria essência. O homem calmo, no entanto, não joga esse jogo, não por rebeldia, mas por compreensão. Ele entendeu algo que a maioria ainda não entendeu. Explicar-se o tempo todo é uma forma sofisticada de pedir permissão para existir, e ele não está mais pedindo isso. Friedrich Nietzsche escreveu que o homem de caráter é aquele que permanece fiel a si mesmo, mesmo quando isso lhe custa a aprovação dos outros. Essa fidelidade é a força que não se negocia. É o tipo de masculinidade que não se dobra à expectativa da validação. Ela não precisa se justificar porque já está ancorada em si mesma. Pense em como você age quando alguém te confronta. Você tenta explicar, justificar, amenizar? Ou você respira e continua sendo quem é? Porque aqui está a verdade dura. Quanto mais você tenta explicar suas decisões, sua ausência, sua forma de amar, mais você diz, sem querer, que está inseguro sobre tudo isso. A calma, por outro lado, comunica certeza. E a certeza não precisa ser gritada. Ela repousa nos ombros de quem conhece seu próprio peso. Ela manda a seguinte mensagem: eu não estou aqui para ser entendido, estou aqui para ser real. E isso muda tudo. As mulheres, sobretudo as mais emocionais, sentem isso de longe. Quando um homem não reage ao teste emocional, ao drama, ao silêncio dela, quando ele apenas é, sem precisar performar, sem entrar no jogo, sem implorar por clareza, ela sente algo que transcende o racional. Ela sente estrutura. E estrutura é o que o feminino mais deseja, mesmo que ela ainda não saiba colocar em palavras. Veja, o feminino é movimento, caos criativo, emoção pulsante. O masculino verdadeiro é contenção, estabilidade, direção. Não é controle, é clareza. É a âncora no meio da tempestade. Mas isso não é ensinado. Isso é descoberto, na dor, na solidão, na repetição dos mesmos erros, até que algo em você, cansado de se explicar, finalmente se cale e comece a ouvir a si mesmo. Você pode estar se perguntando: mas se eu não explicar, ela não vai me interpretar mal? Sim, provavelmente sim, mas aí está a beleza sombria da maturidade. Você entende que ser mal interpretado é o preço de ser verdadeiro, e que agradar a todos é a maneira mais eficiente de se perder. O homem calmo não precisa ser lido corretamente o tempo todo, porque ele sabe o que carrega, e sabe que o tempo revela aquilo que as palavras não conseguem. Esse tipo de energia, silenciosa, sólida e negociável, tem um efeito curioso. As pessoas passam a medir suas palavras perto de você. Elas hesitam antes de reagir. Elas se reorganizam ao redor da sua presença. Não porque você é imponente, mas porque você é inteiro. E um homem inteiro não precisa se explicar. Ele se expressa na forma como anda, olha, respira, na forma como não se desespera quando é ignorado, na forma como não responde imediatamente a uma provocação, na forma como se retira em paz, sem ressentimento. Albert Camus escreveu: no meio do inverno, aprendi finalmente que havia em mim um verão invencível. Essa força tranquila, esse verão invencível, é o que você acessa quando decide não reagir para ser aceito. Quando você para de correr atrás do que já é seu, sua própria integridade. E é isso que te torna magnético. O mundo hoje está cheio de homens que gritam. Poucos têm coragem de apenas ficar em silêncio, porque o silêncio exige que você esteja bem com sua própria companhia. E para isso, é preciso antes passar pelo inferno. Mas se você chegou até aqui, talvez já tenha passado. E agora tudo o que falta é honrar o homem que sobreviveu, sem explicações, sem teatrinho, sem necessidade de convencer ninguém, apenas sendo,
apenas ficando, apenas permanecendo. Existe um paradoxo quase cruel na arte da atração. Quanto menos você faz, mais ela sente. Quanto menos você corre atrás, mais ela começa a se aproximar. Não por jogo, não por estratégia, mas porque, no fundo, o desejo humano não é ativado pela presença constante. É ativado pelo vazio criativo, pelo espaço. A maioria dos homens, na ânsia de agradar, se apressa em preencher esse espaço. Se ela não responde, ele manda outra mensagem. Se ela parece fria, ele tenta aquecer com atenção extra. Se ela se distancia, ele se aproxima mais, como um cachorro emocional tentando provar que é digno de carinho. Mas o homem que para, que simplesmente cessa o movimento reativo, esse homem quebra o jogo. Porque a mulher, sem perceber, é forçada a sair da zona de controle. E o feminino, quando desestabilizado por um vácuo emocional, ativa seu instinto mais antigo, buscar significado. É aí que o mistério começa. Freud dizia que nós somos governados por desejos inconscientes que nem sempre compreendemos. E não é justamente isso que o homem calmo provoca? Ele deixa de ser previsível, deixa de ser um livro aberto, e por isso mesmo se torna um enigma que ela sente vontade, ou necessidade, de decifrar. É como se ele dissesse silenciosamente: você não tem acesso a mim só porque quer. Você precisa merecer minha verdade. E essa barreira sutil, quase invisível, acende algo primitivo. O desejo de conquista, mas também o medo de não conseguir. E quando o medo e o desejo coexistem, nasce a obsessão. Mas veja, isso não se trata de manipular. Não é um jogo de poder. É uma manifestação legítima de autossuficiência emocional. O homem calmo não faz isso por cálculo. Ele faz porque não precisa correr atrás. Porque sua presença, sua energia, sua clareza já são suficientes. E esse tipo de clareza desorganiza o emocional de quem está acostumado com homens sempre disponíveis, carentes, explicativos. A psicologia chama isso de efeito da escassez emocional. Aquilo que é raro se torna valioso, e o que é sempre disponível passa a ser invisível. Quando você para, ela começa a observar. Quando você silencia, ela começa a ouvir o que antes ignorava. Quando você não tenta, ela começa a tentar por você. E tudo isso começa com uma decisão simples, mas dolorosa: cessar o impulso de agradar. Você precisa entender que o feminino não se conecta por obrigação, ele se conecta por vibração. E quando você vibra ansiedade, necessidade, urgência, ela sente e se afasta. Mas quando você vibra paz, direção, presença, ela sente também e se aproxima, porque há algo magnético em alguém que está inteiro mesmo sem ser amado. Esse é o verdadeiro jogo. A dança silenciosa entre o dar e o retirar-se, entre o estar presente e desaparecer, entre o movimento e a imobilidade. É por isso que o homem calmo vive na cabeça dela, porque ele não é um evento, ele é uma presença psíquica. Ela pode estar com outros, conversar com outros, mas a mente dela volta para ele. Porque ela não o terminou, ele não se explicou, ele não se entregou fácil, ele deixou perguntas sem resposta. E o inconsciente feminino é faminto por respostas. Lacan dizia que o desejo nasce da falta, e a falta que o homem calmo provoca não é ausência. É uma ausência cheia de peso. Ele se retira, mas sua energia continua lá, como um perfume que persiste no ar depois da partida. Mas atenção, isso não é sobre ser frio, não é sobre punir, ignorar ou desprezar. É sobre criar espaço, é sobre abandonar a pressa de ser compreendido e confiar que quem precisa te encontrar vai te procurar. A mulher que sente esse tipo de energia não está diante de um manipulador, está diante de um homem que não precisa ser amado para se amar. E isso, para alguém acostumado com homens carentes, é um terremoto emocional. Ela começa a te buscar não por carência, mas por curiosidade. Ela te procura não porque você implorou, mas porque você se tornou uma inquietação. Ela quer descobrir o que há por trás desse silêncio. Quer entender por que não te desmontou. E talvez nunca descubra. Porque o homem calmo não se oferece por inteiro a quem não mergulha primeiro. Esse é o segredo do magnetismo. Não é sobre ser inacessível,
É sobre ser seletivo. É sobre não entregar sua profundidade a quem ainda vive na superfície. Em um mundo de ruídos, notificações, distrações e urgências, o homem que consegue ficar quieto é um espelho. Ele revela no outro aquilo que está ausente. E o feminino, quando se vê diante desse espelho, se move, primeiro por desconforto, depois por atração, e enfim, por fascínio. Você não precisa correr atrás, precisa apenas parar com dignidade, porque quando você para, é aí que ela começa a vir. Poucas coisas revelam tanto sobre um homem quanto a forma como ele reage a um teste emocional. E antes que você pergunte, sim, eles existem. E não são sempre conscientes. Muitas vezes nem ela sabe que está testando você. Mas está. É a mensagem seca, o atraso proposital, o elogio ao amigo em sua frente, a provocação sutil que parece inofensiva, mas te atravessa como uma faca embebida em perfume, a piada sobre como você não liga para ela, ou o silêncio frio e calculado após uma noite intensa. Você sente, você sabe, mas a pergunta é, como você reage? A maioria dos homens tenta consertar, explicar, se desculpar por algo que nem sabe se fez, reforçar que está presente, que se importa, que não é como os outros, e nesse gesto de autojustificação entrega o que tem de mais valioso, seu centro. Jung dizia que o encontro com o outro é também um encontro com a sombra, e o teste emocional é exatamente isso, o momento em que o feminino convoca o masculino a encarar a própria insegurança. Ela quer ver se você desmorona sob pressão, se você é um castelo de areia que se dissolve ao toque da maré, ou se é rocha, se é estrutura. É cruel? Talvez, mas é real. E você precisa escolher, ser o homem que entra em pânico, ou o que permanece. Esses testes não são sobre ela querer te destruir, são sobre ela precisar confiar. E confiança para o feminino não nasce de palavras doces, nasce da observação silenciosa da sua estabilidade. Ela observa como você responde ao caos, como você lida com o não saber, como você se comporta quando não tem garantias. A mulher testa porque quer saber se você a contém ou se será mais um peso que ela terá que carregar. O homem calmo entende isso. Ele não interpreta o teste como um ataque pessoal. Ele vê como um ritual ancestral, uma dança onde o caos flerta com a ordem e quem se desespera, perde. Ela diz algo para provocar ciúmes. Ele sorri. Ela o ignora por um dia. Ele segue com a vida. Ela cobra algo que ele não prometeu. Ele escuta, mas não muda sua direção para agradar. Essa calma, essa ausência de reação desesperada, não é frieza, é sabedoria emocional. É a compreensão de que a mulher está buscando segurança. E segurança não vem de homens que se dobram, mas de homens que permanecem. Nietzsche disse que aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como, e o seu porquê precisa ser mais forte que a necessidade de ser aceito, porque o dia em que sua paz depender da aprovação dela, você já perdeu. Mas aqui está o detalhe mais brutal: ela não quer te destruir. Ela quer que você resista, quer ver que você é homem o bastante para não entrar na montanha-russa emocional dela, que você não vai colapsar cada vez que ela se fecha, ou critica, ou testa seus limites. Você precisa ser o chão, porque o feminino, por natureza, vai testar onde pisa, e se o chão treme, ela recua. Mas se o chão permanece, firme e silencioso, ela se entrega. O problema é que a maioria dos homens não aguenta essa dança. Confundem teste com rejeição. Tomam tudo como pessoal, e nesse desespero de não perder, acabam perdendo. Perdem respeito, perdem mistério, perdem a si mesmos. O homem calmo não joga para vencer. Ele joga para manter sua verdade intacta. Se ela se afasta, ele respeita o movimento. Se ela cutuca, ele não revida com insegurança. Se ela exige, ele ouve, mas não se vende. Esse tipo de comportamento não vem de técnica, vem de dor, de ter sido testado pela vida antes de ser testado por ela, de ter passado por madrugadas em que nem você confiava mais em si e mesmo assim permaneceu. É esse homem que ela quer, não o que responde rápido, mas o que resiste ao colapso. Camus escreveu: a liberdade não é nada mais do que uma chance de ser melhor. E quando você é testado por uma mulher, essa é a sua chance.
Sua chance de mostrar que liberdade não é se afastar, é permanecer, mesmo quando não é fácil, mas permanecer com integridade, com presença, com coluna. E quando ela percebe que você não se quebra, algo muda. A tensão vira entrega, o jogo vira dança, o medo vira respeito, e é nesse momento, nesse ponto onde ela entende que você não está tentando vencê-la, nem agradá-la, nem manipulá-la, que ela se solta, porque ela encontrou o que buscava. Um homem que não reage, um homem que não foge, um homem que permanece. Ela testa e você não vacila. Ela some e você não corre. Ela cobra e você não se justifica. Ela provoca e você sorri. Não porque é indiferença, mas porque você sabe que a verdadeira prova não está no que ela faz. Está em como você continua sendo, apesar do que ela faz. A guerra invisível termina quando você para de lutar e começa a liderar com presença. O mundo ao seu redor está gritando. As pessoas correm, reagem, opinam, dramatizam, imploram por atenção, tudo ao mesmo tempo. Vivemos no ritmo da ansiedade coletiva. E no meio desse pandemônio emocional, existe uma figura que se destaca sem fazer força. O homem que aprendeu a permanecer, firme, silencioso, como uma rocha no centro do furacão. Mas ninguém nasce assim. Essa calma que atrai, que impõe respeito, que faz mulheres enlouquecerem de curiosidade e desejo, ela é construída. E a matéria-prima quase sempre é a dor. É na rejeição que você aprende a não correr atrás. É no abandono que você descobre que é possível se manter inteiro, mesmo quando o outro vai embora. É na solidão que você percebe que sua companhia pode, sim, ser suficiente, mas só se você tiver coragem de não fugir dela. A maioria dos homens busca técnicas, querem frases certas, táticas de mensagens, jogos mentais, mas o magnetismo real nasce quando você deixa de tentar controlar a reação do outro e passa a cultivar o seu próprio centro. É quando você troca o barulho do ego pela disciplina da presença. E isso não acontece da noite para o dia. Tornar-se rocha é um processo, um ritual íntimo de confronto com as partes mais frágeis de si mesmo. É aceitar que sua calma não virá de conquistar mulheres, mas de se reconciliar com o homem que você sempre evitou olhar no espelho. Aquele que tem medo, que se sente pequeno, que chora em silêncio, que finge estar bem para não ser visto como fraco. Mas aqui está a verdade que ninguém te disse. Você só será verdadeiramente forte quando tiver coragem de acolher sua própria vulnerabilidade sem fugir dela. É essa coragem que se traduz em presença. É esse acolhimento interno que gera estabilidade emocional. E é isso que mulheres, conscientes ou não, percebem de longe. Elas não sabem explicar, mas sentem, porque o homem que fez as pazes com o próprio caos não é mais dominado pelo caos do outro. Schopenhauer dizia que a tranquilidade interior é mais rara do que a inteligência brilhante, e é por isso que ela é tão magnética, porque não é óbvia, não pode ser fingida, não pode ser comprada, mas ela pode e deve ser cultivada. E como se cultiva isso? Começa com o simples ato de observar. Observar seus impulsos, observar o desconforto em ficar em silêncio numa conversa, observar a ansiedade que te faz querer mandar aquela mensagem, observar o pânico quando ela demora para responder, e ao invés de reagir, você respira, você permanece. Cada vez que você resiste ao impulso de preencher o vazio, você cava mais fundo dentro de si. E nesse buraco escuro, onde tudo parece ausente, você encontra a raiz, sua raiz. Depois disso, vem a auto-honestidade. Você precisa parar de contar histórias para si mesmo, parar de dizer que não se importa, quando na verdade está obcecado. Parar de fingir que é seguro, quando tudo em você grita por aprovação, e encarar isso de frente. Não para se condenar, mas para se entender, porque só quem se entende pode de fato se sustentar. A partir daí, nasce a disciplina emocional. A arte de não ceder à tempestade, de não se mover pelo calor da emoção, mas pela clareza da intenção. Você escolhe quando falar, quando se afastar, quando se manter, e essa escolha não vem da reatividade, mas da consciência. É aí que você vira rocha. Não porque endureceu, mas porque se consolidou. E nesse estado, você não atrai apenas mulheres, você atrai respeito,
atrai silêncio, atrai atenção, sem pedir, porque há algo quase sagrado em um homem que não precisa do caos para existir. Ele não corre, ele não justifica, ele não se compara, ele está, e isso basta. Não estamos falando de frieza nem de superioridade. Estamos falando de uma forma de existência onde o centro não está fora, mas dentro, onde a paz não depende de mensagens respondidas, mas da sua relação com o vazio. O homem que se torna rocha não é impenetrável. Ele sente, ele ama, ele se entrega, mas nunca à custa de si mesmo. Porque ele entendeu que só pode oferecer segurança ao outro se primeiro tiver construído essa segurança dentro de si. E isso, meu amigo, é o que o diferencia de todos os outros. A mulher que se aproxima de um homem assim percebe, mesmo que inconscientemente, que ele não está ali para ser salvo, nem para salvar. Ele está ali para compartilhar. E compartilhar só é possível quando há algo de verdadeiro para oferecer. No fim das contas, não se trata de atrair mulheres. Se trata de não se perder nelas, de permanecer inteiro, firme. Claro, mesmo quando o mundo ao redor tentar te puxar para longe de si, porque o verdadeiro homem é aquele que se tornou lar antes de querer ser casa para alguém. No fim, tudo se resume ao que você se torna quando ninguém está olhando. Não é sobre a mulher que te deseja, a mensagem que chega, o beijo que você conquista. É sobre o silêncio que você sustenta quando tudo dentro de você pede barulho. É sobre quem você escolhe ser quando o mundo insiste que você se explique. Talvez você já tenha perdido demais tentando provar seu valor. Talvez tenha se curvado, implorado, performado, tudo em nome de um afeto que nunca veio inteiro. Mas agora é hora de parar de correr, de parar de reagir, de parar de se trair e simplesmente ficar com você, na sua calma, na sua presença. Porque quando você se torna essa rocha silenciosa, não é apenas ela que te nota, é o universo, é a vida, é o caos ao seu redor que finalmente encontra repouso na sua firmeza. Essa jornada não é sobre conquistar mulheres, é sobre conquistar a si mesmo. E quando você faz isso, o resto vem, sem esforço, sem correria, sem barulho, como um rio que se curva naturalmente diante da montanha, como o feminino que se entrega ao masculino que não se vende. Eu me lembro de uma noite em que tudo dentro de mim gritava. Tinha perdido uma mulher que eu achava que era a certa. Fiquei dias tentando entender onde errei, o que não disse, o que disse demais. Revi cada conversa, cada detalhe, como quem procura uma rachadura no espelho. Até que uma madrugada, sentado no chão do meu quarto, com a luz apagada e o peito doendo, eu finalmente me calei. Não porque aceitei, mas porque cansei. Cansei de correr, de explicar, de me ajustar. Ali naquele silêncio absoluto, algo mudou. Pela primeira vez, eu não queria reconquistar ninguém. Eu só queria me reconquistar. E foi aí que eu comecei a voltar. Não para o passado, nem para ela, mas para mim. Se você chegou até aqui, é porque talvez também esteja voltando. E se esse vídeo te tocou de algum modo, se essas palavras te encontraram num momento em que tudo parece estar caindo, entenda isso como um convite, não para se tornar algo, mas para lembrar quem você é quando não está tentando agradar ninguém.